Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje trago a Karine para nos falar como foi mudar de vida para viajar. Imaginem só, para a Índia, sozinha, foi o primeiro destino que ela escolheu. Então, chamar a Karine. Podcast de Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio em Monte Seguros e o apoio à produção de Bang Cars. Olá, Olá, Sónia. disse bem o teu nome, Karine. Karine, exato. É Pronto, francês, digamos assim. Eu nasci em França, ok. então ficou Karine. Ok, bem-vinda ao Bagagem Obrigada. de Mão. Olha, tu mudaste de vida aos 35 anos Uhum, e o primeiro destino que tu escolheste para ir viajar foi a Índia. Estou certa? exato. Ok, ok. Que é para É dar verdade. aqui a introdução ao nosso tema. Mas antes, ia-te pedir para fazer assim uma breve apresentação, para quem não te conhece, assim, uma apresentação breve, Sim, tua. então, sou a Karine, como tu disseste e bem. A minha área de formação é comunicação social, apesar de eu nunca ter exercido. Como isto coincidiu com a crise de 2008-2009, eu acabei por emigrar e fiz toda uma carreira na área do turismo. Então, aos 35 eu era hospedeira, assistente de bordo, e tive assim aquela ideia de porquê que eu ainda não realizei os meus sonhos, não é? Que acho que acontece a muita gente e qualquer idade também. E Olha, era diz-me só uma coisa, tiveste aquela, no meu caso foi o que me aconteceu, eu também mudei de vida agora já quase há 3 anos. E a dada altura o que me aconteceu foi, eu quero fazer isto para o resto da minha vida, foi essa a Uhum, grande questão. Acho que foi assim o que me... E também essa questão que tu dizes de não estou a realizar os meus sonhos, uhum, quer uhum. dizer, eu na altura já estava um bocadinho, porque já tinha o blog e tudo, mas ainda não estava lá. E foi muito isso do, será que eu quero fazer isto o resto da vida? E realmente não queria. E contigo também aconteceu isso. Olha, no meu caso, eu já estava na aviação há 6 anos, portanto, eu já tinha assumido praticamente que ia fazer isso a minha vida. Até porque, Ok, dependendo da companhia aérea, há companhias, e de facto estava numa muito boa, que me dava muitas férias por ano, eu pensei, ok, já que eu não posso ser viajante, ao menos aproveitarei e conseguirei fazer viagens long term nas férias. Só que ok, depois aquilo ok. foi muito chato, porque com a pandemia eu perdi um dos meus contratos, voltei a estar caseiro, depois voltaram-me a chamar, fiz um contrato sazonal, e eu cheguei a um ponto em que eu já estava de novo na aviação e comecei a cruzar-me com imensos colegas, isto já em Espanha, que me diziam, eu vivi um ano no México. E depois outro que me disse, eu já tinha trabalhado nesta companhia, mas eu despedi-me, fui 4 anos para o Sudeste Asiático. E eu, sério, comecei a ver pessoas até mais novas que eu a terem feito viagens grandes e eu, no fundo, como eu era imigrante, estive fora 10 anos, as minhas férias era vir a Portugal, no máximo eu a Marrocos, assim, Pois. sítios mais próximos. Eu pensei, não sei quando é que eu vou conseguir fazer uma coisa destas. E comecei a ter uma inveja boa, não é? E a pensar, fogo, eles já fizeram. E então aquilo foi Olha, ali um. deixa-me só interromper. Essa questão da inveja boa. Eu acho que, não sendo nós más pessoas, não é? Não tendo aquela inveja, eu acho que isso que tu dizes que é inveja boa não chega a ser inveja. É quando tu tens aquele sentimento de eu queria isto. Ou seja, Hum, tu não desejas mal à outra pessoa por a pessoa ter, não é? Porque eu acho que a inveja é aquela coisa tipo, ele tem, não devia ter, era eu que devia ter. E esse sentimento que tu falas é aquele sentimento, nem sei bem como é que se chama, mas é aquela coisa de, ok, ele tem, está tudo certo, mas eu também queria ter isto. Portanto, quando nós sentimos essa coisa de, eu queria aquilo, eu acho que isso muitas vezes impulsiona nós irmos fazer ou irmos uhum. atrás, não é, daquilo que queremos. Porque nem sempre esse sentimento é uma coisa má, não é? Porque nós às Pois vezes não, pensamos assim, mas não é? eu até os via quase como um espelho do tipo daquilo da pessoa que eu queria ser, não é? Era um Sim, é bocado. mais como uma inspiração até, não é? Exatamente, sim, sim. Eu ficava tipo deslumbrada a ouvir as histórias deles. Eu pensei, não acredito que ele foi 4 anos. Ele ia abrir um hostel, mas depois com a pandemia não conseguiu. Ele correu aquilo tudo. Tá, o homem vinha com uma luz. Eu não o conhecia antes, não é? Mas ele, todo ele
tinha uma aura que eu pensei, ai, eu quero ser esta pessoa. Mas sim, isto já era um sonho antigo. A primeira vez que eu materializei a ideia da viagem, já para a Índia, foi em 2011, imagina, já foi há imensos anos. Já foi há Só muito que, tempo, sim. só que as pessoas da nossa geração, eu acho que nós não tínhamos propriamente uma referência, se calhar as pessoas já tinham, mas do tipo, como é que eu vou fazer a minha viagem? Eu naquela altura não só ouvia falar muito de fazer backpacker, sabes? Eu lia muito, por Sim, exemplo, pelo cá em menos em Portugal. Portugal, não é? Sim, a única referência que nós tínhamos era o Gonçalo Cadilho Sim. e pouco mais, não é? E o Filipe Morato Gomes. Sim, que eu também, ele foi a uma palestra na minha faculdade, foi que eu conheci, Spetri. Um, Sim, porque ele e foi o depois, primeiro blogger, em termos de sim, blog, o primeiro blogger português. O blog dele tem 20 anos, sim, mas já tem 20 anos. tem. E então, Fez eu 20 anos, lembro, não sei se foi para aí há uns 2 anos. nossa, já é um tempão, pois é. É, Eu lembro-me que havia muito, as referências para mim eram muito, ok, são pessoas ligadas ao mundo literário e jornalístico. Eu achava que não havia outra maneira de ir para o mundo. E eu, como estava a sim, tirar comunicação social, depois fiz voluntariado, um, tirei fotografia, fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, no fundo já porque eu achava que era essa a via, mas depois não foi assim tão fácil, não é? ok. Mas por exemplo, tu em pequena viajavas com os teus pais ou não? Como é que te surgiu, pronto, essa vontade de viajar foi só aí quando viste os teus colegas ou ex-colegas a viajarem? Ou era uma coisa que tu até já tinhas lá atrás, mas depois é com aquelas coisas que vamos esquecendo, não é? Que temos aqueles sonhos até de criança, temos aquelas coisas que gostamos de fazer e depois com a correria do dia a dia vamos pondo naquela caixinha lá no fundo. Olha, eu acho Como é que que já vinha foi? mesmo, acho que vinha mesmo de infância, e pegaste nesse ponto, porque os meus pais vieram para Portugal, eles eram imigrantes, não é? E vieram para Portugal aos 30 anos, e eles sentiam super mal porque não conheciam o país. Então, todos os verões eles decidiram que iríamos acampar ou dormir no carro e fazer Portugal de norte a sul. Eu habituei Ok, muito a isso, a essa que coisa um bocadinho engraçado. Eu também fiz nómada. isso, os meus pais também faziam isso, sim. Ai, que Eu giro. conheço Portugal inteiro também, sim. Exato. Então, já lá tive, às vezes penso, tive lá aos 6 anos. Sim, sei que já estive, mas agora não me lembro de nada, não é? Sim. Mas Acho que isso, os teus pais são portugueses? sim, foi na Ok, geração dos meus avós que ok, ok. sim, sim, que eles foram para a França. E então acho muito giro, porque eu acho que isso já vem mesmo da infância. Quando às vezes nós falamos entre viajantes, há sempre qualquer coisa que vem de trás, não é? Tem uma semente que ficou lá, É, não é? e eu acho que por isso é que depois nós temos esta vontade, por exemplo, eu não precisava ter ido fazer voluntariado, não é? Durante a faculdade, mas assim que ouvi alguém dizer, eles abriram um grupo, eu pensei, posso ir? E juntaram um pessoal de medicina, de engenharia, e éramos todos estudantes de várias faculdades que nos juntámos e fomos. E depois aí eu tive Ok. mais aquela certeza, ok. Eu acho que é como, é como a primeira viagem fora, né? A grande Sim, viagem. Acho que ou dá-nos a certeza ou não, que é aquilo que nós eu queremos, né? também acho, sim, exatamente. E essa viagem foi para onde? Essa de voluntariado? Foi para a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, ok. Mas Já foi depois, há depois já estavas na área da aviação novamente, isso tudo, e a tua base era onde? Era França? eu estive em Ou... várias. Ok, ok. Não tiveste tipo um país em que fosse a tua base, durante esse Não, tempo todo? não. Quer Ok, dizer, ok, tive, mas depois fui mudando. Eu primeiro ok. comecei numa companhia aérea, estive 3 anos em Inglaterra. Depois fui 2 anos para a França, para Paris. Depois estive cá em Portugal 4 ou 5 meses no aeroporto de Lisboa. Depois estive 6 meses em Barcelona. E então fui mudando, consoante, às vezes Ok, deixavam de fazer um transfer e pronto. Mas sim. nunca Mas fiz olha, long haul. Fiz sim, sempre ok. Europa, pronto, no Europa. Pois, máximo ia a porque eu ia-te Marrocos. sim, Hum, ia-te perguntar que, estando tu na aviação, acabaste por exemplo, não viajaste muito no sentido de conhecer outros países. Nada. Para mim foi sempre Europa e fazer formações. Por exemplo, temos que ir à Alemanha fazer uma formação, temos que ir à Itália. E no fundo, nós não fazíamos overnights, não ficávamos nos sítios, e Pois, acho que isso tornou-se, nós chamávamos daquilo o escritório do céu, porque no fundo era ir e vir todos os dias pois, e voltávamos para casa. pois é a mesma coisa. Não, eu não fazia ideia disso, que isso acontecia.
E há uns anos, eu já não sei de onde vinha, acho que vinha de Edimburgo, não faço ideia. E como vinha naqueles bancos perto de onde, onde depois o pessoal de cabine se senta, e começámos Uhum. a conversar, comecei a conversar com a moça e eu estava-lhe a dizer o que é que fazia, que viajava muito, porque pronto, fazia conteúdos para algumas empresas e que às vezes fazia press trips e não sei o quê. E ela diz-me assim: Ai, que emprego de excelente, tão bom, viaja tanto e conhece tanta coisa. E eu pensei: Mas ela trabalha numa companhia aérea. E eu achei aquilo muito estranho. Eu perguntei-lhe: Então, mas não, o seu trabalho é que é espetacular. E ela disse: Não, porque nós nunca passamos a Uhum. noite, portanto, isto é ir e vir constantemente. Ela também não fazia longo curso. Uhum. Portanto, e eu pensei, e eu tinha aquela imagem romântica, não é? Sim, sim. Do, Mas sabes, eu acho que a maior parte das pessoas vai para a aviação, até para short e medium haul. Acho que nós vamos muito com aquela ideia de, já que não podemos viajar, temos a ideia que estamos a viajar sempre. Porque às vezes estamos em pois. 3 países num só dia, não é? Porque estamos Uhum. no nosso Mas país de depois, base e depois sim, fazemos dois destinos. Então a pessoa pensa, e depois a dimensão das distâncias também muda, não é? sim, Eu sim, agora, por sim. exemplo, estou em Lisboa. Tenho um amigo que me diz, vamos beber um café no Porto, eu vou e venho no mesmo dia, do comboio ou do autocarro e os meus amigos. Tu não passas o fim de semana? É super longe. Tipo, não é, Pois, né? Isso é giro sim. nessa parte. Olha, então e estavas a dizer que vias os teus colegas e sentias aquela vontade também. E como é que foi aí? Então, como é que tu mudaste aos 35 anos, pensaste, olha, não, Uhum. vou Sim, mudar de olha, vida. eu acho que foi um culminar de tudo. Para já, eu acho que psicologicamente, com a pandemia, o facto de ter uma oportunidade de trabalho muito boa em Paris e depois voltar a estaca zero, aquilo mexeu muito comigo, é verdade, porque eu levei tantos anos a mudar de país, porque isto é cansativa. É sempre a Pois. fazer as malas. É fazer as malas, mas não é para viajar, é para ir viver fora, com as burocracias E todas depois que implica. sim, com as burocracias e o aprenderes a viver noutro país, Sim, com os costumes, as tradições, com as burocracias, como dizias, com tudo, que não é com a vivência dos sítios, porque não é com a cultura do local, não é E fácil. então, eu senti foi, ok, eu já não estou bem e vejo todos os dias pessoas a dizer que já tiveram aqui, já tiveram acolá, já. E como já era um sonho super antigo, eu pensei, eu estou a falhar, porque temos aquela ideia que aos 30, a partir dos 30 já temos de ter uma casa, um carro bom, um cão, já temos de ter filhos. Eu pensei, não tenho isso, mas também não tenho as viagens, então o que é que se passa? E eu fui Pois. buscar a viagem antiga que eu tinha em mente, que era a Índia, porque já foi pensada há muitos anos, e pensei, é agora ou nunca. Comprei o bilhete e depois fiquei naquela, e agora? E lembro que Portanto, tu foste, a diz, minha diz, colega de diz. casa disse, então agora vais. E eu, mas eu comprei o bilhete. Fiquei meio em choque. Olha, mas então, o teu primeiro destino sozinha, completamente sozinha, foi a Índia. Ah, mais ou menos. O primeiro foi Marrocos, mas para mim não conta porque eu Sim. fui Que para um engraçado, o retiro meu de yoga. primeiro também foi Marrocos, sim. É assim, já lá tinha Foi, ido foi. acompanhada para Marrakech. Depois pensei, apetece-me fazer um retiro, fui fazer um retiro de yoga e surf, em Tamaraque, perto da Agadir. Aí já fui sozinha, mas eu não sei se contabilizo isso como uma viagem sozinha, porque estava um senhor à minha espera com um papelinho. Exatamente, exatamente. Ai, É como eu. Eu também fui sozinha para Marrocos, mas depois cheguei lá e tinha pessoas à espera. Portanto, sim. foi a primeira vez que eu saí de Portugal sozinha, digamos Mas o assim. impulso de ir também acho que conta, não é? Claro que sim, ainda por cima para um país que é culturalmente o oposto do nosso, Hum, conta certamente. Então, olha, Sim, então foi, pronto, assim, sozinha, sozinha, foi a primeira vez foi à, e foi foi logo à para um Índia. país, a Índia, que é um Pois é, pois país muito desafiante, não é? Eu nunca estive na Índia e confesso que acho que preciso de mais uns anos e mais uns países até ir à calhar não. Índia. Olha, Porque eu acho que a assim, Índia absorve-te muito, acho eu. É a ideia que eu tenho. Porque é muito estímulo, muitos cheiros, muita cor, muito tudo. É a ideia que eu uhum, tenho. sim. Olha,
Não és a primeira a questionar porque a Índia logo assim de primeira. Para Sim. já porque eu Não, queria e muito. porque é um país que dizem que não é dos países conhecidos por ser o mais seguro para uma mulher a viajar sozinha. Pois, também tive isso em consideração, é verdade. Só que o Sim. que eu pensei foi, se eu morresse amanhã, qual era a viagem que eu queria ter na minha vida? Eu pensei, eu quero ir à Índia, Ok. é a Índia, a Índia, porque isto começou muito antes de se falar muito na Índia como um destino de yoga, de formações da Ayurveda. Foi mesmo porque eu queria, isto começou tudo porque eu estava em França aborrecidíssima, a primeira vez que fui para o estrangeiro, vivia numas águas furtadas, eu não tinha net, as televisões que eu tinha ia recuperando o lixo, algumas nem tinham som, e eu sentia falta de música, e houve um dia que eu fui ao centro de Paris e comprei um CD de músicas indianas, foi super aleatório, podia ter sido música cubana, tinha lá músicas do mundo. Eu peguei naquilo e fui para casa. Como foi a minha companhia durante tantos meses, porque eu trabalhava por turnos, depois Pois. tinha insónias, então ficava madrugadas a ouvir as músicas indianas e a escrever, a beber cafezinho, e acho que cresceu tanto o desejo de lá ir, porque eu ouvia aquilo e imaginava, estás a ver? Visualizava os Sim. sítios, pronto, e então por isso é que eu pensei, ok, se é para ir, já que esperei, eu acho que esperei de 2011 a 2013, mais de 10 anos para fazer aquela viagem. Portanto, ao mesmo tempo que uh, eu queria muito ir, os receios também vieram, mas não foi tanto os receios que eu tinha, foi os receios das pessoas, então, quando descobriram que eu Sim. ia. Tu foste em 2023, foi isso? Sim, foi em 23? janeiro do ano passado. Hum. Ok, ok. Sim, em relação aos receios, os receios são muito mais de quem fica do que de quem vai, Sim. pela minha experiência, não é? Olha, eu realmente, depois eu fiz de propósito, eu só disse às pessoas que ia à Índia já muito de véspera, porque eu pensei, isto vai correr mal, porque vão pôr ideias na cabeça e depois eu já não Sim, vou. sim, para não dar tempo, para não dar tempo, não é? Correu mal a mesma, porque começaram logo a dizer cuidado, e vai ter acontecido isto e aquilo, e tu és maluca, chamaram maluca imensas vezes. Pronto, depois houve aqueles que disseram tenho medo, mas eu estou contigo, super queridos. Sim, E aí vacilei um bocado, eu pensei, epá, e agora? Não ponderei não ir, mas pensei, eu tenho de arranjar uma forma de me sentir confortável. O que é que eu fiz? sim, Acho que foi uns 3 dias antes, eu inscrevi-me no Workaway, e ok, contactei uma família em Delhi que me receberia. Eu pensei, pá, o ok. primeiro impacto acho que faz sentido sentir-me bem, porque tinha visto hostels e não gostei das zonas, que se calhar também não pesquisei bem, né? Uma pessoa está assim um bocadinho. Ahm, e acho que isso foi muito bom. E quem quiser ir, olha, se fores lá, aconselho-te a fazer isso, porque acho que é um bom, Ok. porque como a Delhi é aquela cidade caótica, acho que é bom termos um. Agora só me lembro da palavra em francês, mas temos ali um quarto, Uma, uma, um uma ponto seguro. âncora, se calhar, não é? Sim, Sim, sim. sim. E Ok. então, Então, foi isso que e tu fiz. fica, sim, e ficaste quanto tempo ficaste? Quanto tempo foi a viagem? A Índia? Sim, Total foi só 6 semanas. só, não, não é só Tanto, 6 semanas. porque eu não tinha propriamente uma data. A minha ideia até era fazer o Rajastão. Eu não tinha interesse em fazer logo assim de primeira viagem, nem o norte, nem o sul da Índia. A minha ideia era fazer primeiramente o Rajastão, depois ir ao Nepal fazer o Annapurna e depois ao Sri Lanka e acabava essa primeira fase da viagem. Uhum, Porque eu não queria ir um ano todo. Eu já sou ok, aquela pessoa que gosta de vir a casa, ou seja, 3 mesinhos, venho em ok. casa, já estou naquela fase. Porque como eu já tive imigrada, cheguei a estar um ano sem vir a casa, custou-me imenso. Se bem que a Pois, viagem é diferente. Eu acho que um ano de viagem não tem nada a ver com um ano fora a trabalhar, né? pois. O Ah, máximo que eu fiz foi 3 meses de cada vez. sim. Já fiz. Tipo, seis Uhum. meses, mas três de cada. E tu, Três e como é meses, que vir a correu? casa. Correu muito bem, eu continuava. Pois, Mas eu sou, pronto, eu sou um caso atípico porque eu nunca tenho vontade de voltar, eu nunca tenho saudades, porque eu não sou nada dada à saudade e, portanto, eu nunca tenho saudades de casa. Portanto, não sou um caso atípico. hum, Portanto, eu não pois, sou a somos melhor todas pessoa diferentes. para. Ah, Sim, não, pronto, não, então não só sou a melhor fiquei pessoa para pois, responder a isso, não é? mas é bom, somos todos diferentes. E se calhar um dia Sim, teve um ano que adoro, não sei. Eu só senti que depois na América do Sul, depois de ir para a América do Sul, aí já tive 2 meses e meio e já senti coisinhas, falta de coisinhas básicas, não sei se sentiste isso. Cuidados da pele. Tinha saudades dos meus cremes, das minhas coisinhas. Tinha saudades de vestir roupa à civil, aquela roupa que nós temos no dia a dia.
É mais nesse. Nem era tanta comida, sabes? Não. Eu da comida, eu tenho saudades da comida. Quando vou, Hum, pronto, eu digo que não tenho saudades de casa, quer dizer, não tenho saudades de casa de fisicamente, de voltar fisicamente, mas, por exemplo, da comida tenho, uhum. sobretudo porque na América Latina tu já estiveste lá e sabes que a comida é difícil, a comida lá, porque a comida, ah, é difícil comer de forma saudável, aquilo tem tudo muito sódio, aquilo tem tudo muito açúcar, muito sal. Por isso é que tens que ir à Índia, E que os pratos são diversificados. Os pronto. pratos da Índia não enjoam, dá para comer sempre a vida toda, eu acho. Então, para dizer, estive lá só 6 semanas, porque tive que voltar para Portugal para fazer uma biópsia, então por isso é que não Ok. fiz esse plano inicial. Pronto. Há sempre qualquer coisa nas minhas viagens. Às vezes não é o que me acontece É. na viagem, mas é o que acontece antes. Mas pronto. Sim. E depois dessa viagem, tu tiveste agora aí uma peripécia menos boa, não foi? Que te Pois, magoaste. pois é. E Então, depois da Índia, por isso é que ainda estás em Portugal agora, não é? sei Não que ainda já estou em tinhas ido Portugal, é outra verdade. vez. Sim. Então, depois da Índia, então, fiquei uns meses em casa a tratar dessa questão da saúde e depois, em julho do ano passado, voltei, desta vez para a América do Sul. Fiz vários países, fiz o Peru, a Bolívia, fiz o São Pedro de Atacama, depois fui ao Tudo sempre Equador. sozinha. Sim, 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 mas ninguém viaja sozinho, não é? Exato, eu sei, sim. Você Quando está viajas sempre mais sozinha, só estás acompanhada. sozinha se quiseres estar Claro, sozinha, porque a sim, quantidade de viajantes que andam e a quantidade de mulheres que há a viajar sozinhas e sim, miúdas sim, muito muito. novas mesmo. Olha, eu acho que até já Portanto, está bem equilibrado o número de mulheres e homens que viajam. Essa é a ideia que eu tenho. Não sei se sentes não, isso. eu na Guatemala, na Guatemala e no México, eu cheguei a viajar com naquelas carrinhas em que iam até mais mulheres do que homens a viajar. Uhum. Portanto, Sim, acho mas malta que muito nova. Eu sentia-me sempre muito das mais nova. velhas. Eu era das mais velhas nas minhas viagens, eu também. Porque o que eu via era, ou havia os miúdos muito novos, ou então pessoas mais velhas que já estavam tipo pessoas reformadas, muitos americanos, que, ok, que já estão reformados e que vão viajar. Assim, da nossa idade, não via muitas pessoas, pronto, para trabalhar Uhum. aqueles trabalhos mais tradicionais, não é? Porque normalmente são os miúdos que, ou antes de entrar para a faculdade, ou que estão na faculdade ou então que acabaram e antes de começarem a trabalhar também aparecia muita gente assim, ou então o pessoal que já está reformado e que vai viajar. Sim. Depois lá encontrava um ou outro que tinha tirado um ano sabático, mas Uhum. Ou na então, grande maioria era isso que acontecia. uhum. Sim. E o que é engraçado, agora voltando à Índia, só para dizer que notei que na Índia havia mais mistura de faixa etária, porque a Índia, Ok. em comparação depois às outras viagens que eu fiz, é mesmo um país de introspecção. A maior parte das pessoas tirou os tais anos sabáticos. Conheci pessoas há 3 anos a viajar porque não queriam voltar para casa, porque não queriam voltar ao seu emprego, e às vezes empregos bons, tipo, bons, quando eu digo bons é tipo super seguros, que dão aquela estabilidade. Tipo, conheci um dentista que disse, eu não quero mais ser dentista. Não quero mais ver cáries. Mas as pessoas da banca, engenheiros, e não notei que houvesse tanto essa busca nos outros países. Pronto, isso é interessante. E Ok, quando for à Índia vais ver isso. ok, É ok. giro comparar. É quase como uma mudança, as pessoas vão naquela de o que é que eu vou encontrar que me vai dar respostas. Acho que é giro. Ok. Até para quem não é muito Então, espiritual vai sentir isso. Hum, sim, sim. Então, e depois foste, estavas a dizer que fizeste o Peru, a sim, sim. Bolívia. Pronto. Depois então subi para o Equador e fui no Equador num dia de chuva que caí de umas escadas, uns degraus, assim de uma igreja. E pronto, e depois fiquei com a viagem muito comprometida porque eu não percebi que tinha fraturado a coluna, não é? Mas Que uma coisa. eu fui logo ao hospital, porque assim que eu caí, foram várias escadas, eu fiquei com muita falta de ar.
Então ainda fiquei ali um bocado no chão, pois as pessoas super queridas vieram todas, deram uma roda à minha volta, estás bem, nananã, e eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar. E depois pensei, se calhar fraturei foi o cóccix, porque eu caí de rabo, né? Pois. Eh, E como aquilo há sempre táxis a passar, lá na América do Sul e Central, né? Eu levantei o braço e só disse, primeiro hospital público, só a favor. E fui. E até foi giro, porque o taxista ficou com imensa pena de mim, viu? Eu estava um bocado mal, né? Que eu tinha acabado. Senti mesmo a coluna como se fosse. Eu até já expliquei isto aos Ai, médicos. Senti como se fosse a não, eu coluna até. a comprimir, deu-me tanto. Ai, que horror. Mas depois, lá está, depois aquela dor inicial vai passando, né? Parece que fiquei meio adormecido. Fizeram um raio-x, porque era isso que eu queria fazer, né? Para saber como é que estava depois aqui a questão da viagem. E eles disseram: está tudo bem, tomas um paracetamol e continuas a viagem. E eu, olha, está bem. Pronto, o problema é que o cóccix doeu-me durante muito tempo, é verdade. Eu viajava de lado, não me conseguia sentar nos autocarros, até fiz uma almofadinha. Uma pessoa é criativa na viagem, não é? Sim. E eu acho que às vezes as pessoas até olhavam para mim, porquê que ela vai toda torta? Só que depois, durante a noite, comecei a ter dores muito profundas na zona da dorsal. E eu, isto não é nada normal. E então, já estava na Colômbia, andei a correr clínicas e tudo para ver se me faziam um TAC. Mas depois, isto depois meteu seguro e não sei o quê, não consegui fazer o TAC porque era muito caro e decidi voltar para casa. Pronto. Já não conseguia mais, tive que abandonar as minhas coisas, já não conseguia com as mochilas nem nada. Ok. É. E afinal, o que é que tu tinhas? Eh, Pronto, fraturei a dorsal, uma vértebra. E os médicos até Ok. ficaram, a sério que tu viajaste assim? E eu, ai, sim, sim. Nós aguentamos E muito, eu- mas também não tinha sim, remédio, estava no outro lado do mundo, não não é? tinha, não havia hipótese, não é? Sim. Mas não, Então, não, não. e agora como é que tu estás? Fizeste fisioterapia? Como é Uhum. que. Olha, agora lá está. Eu acho que já não posso andar com aquelas mochilas grandes como antes, não é? Fui para a Índia com 12 quilos, depois uma pessoa também vai tirando coisas da mala. Depois já fui para a América do Sim. Sul com 7, depois faltaram coisas. Agora tenho que adaptar, é para a próxima viagem, sinto que já estou fit, não é? Mas tenho que adaptar a questão do peso, pronto. Mas isso tem mesmo a ver com, a partir do momento que a pessoa fraturou a coluna, não vai exagerar agora num peso enorme como Sim, antes. Mas é. sim. Olha, Queres voltar? e, não, ia-te perguntar ainda em relação à Índia. Sim. ah, para quem nos está a ver e a ouvir e que quer ir à Índia, qual é que é o primeiro conselho que tu dás para as pessoas se prepararem antes de ir? Então, ler muitos blogs, mas muitos mesmo. Eu tive um mês a preparar a minha viagem que durou um mês e meio, portanto, está equivalente. Eu li, olha, eu dou a ideia de quanto mais línguas nós falarmos, melhor. Temos mais acesso a outros blogs. Eu acho que os blogs brasileiros, por acaso, são muito bons. Portanto, português é fácil. E os blogs franceses. Tirei muita informação dos blogs franceses porque acho que também conheceste muitos franceses em viagem. Eles são Sim, muito bons. conheci alguns. Sim, conheci alguns. Por acaso não conheci Né? muitos. Mas Hum, eu nas vezes que fui, eu encontrei muitos australianos e muitos uhum. americanos. Ok, que Que giro. encontrei muitos australianos que já estavam a viajar tipo 2 meses, 3 meses, que faziam, porque como é muito caro, o que eles diziam é que é, como é muito caro sair da Austrália, não é? Ir para qualquer lado, sair da Austrália para ir para qualquer lado, é imenso tempo e imenso dinheiro. Então eles quando vão, ficam assim 3 meses, 6 meses, ficam bastante tempo. Uhum. Ok, pois não me cruzei assim com muitos australianos nem americanos, por acaso. Muitos franceses, alemães, por acaso foi isso. Então, ler muitos blogs, porque acho que é isso que salva a vida e mesmo por palavras-chave. Eu pesquisei ao máximo sobre condições de segurança, neste caso, tudo o que é chats, tudo o que se falava sobre experiências de outras mulheres na Índia e procurar por scams. Por exemplo, que tipo Ok, de, sim, sim. eh, como é que se diz, formas de enganar é que existem, porque todos os países têm o seu, não é? Mas acho Pois que tem. são as duas, sim, acho que são as duas coisas principais. Depois é ir preparado, mas é o mindset, como se costuma dizer. É tipo, eu sei que vou ver muita sujidade nas ruas, pobreza, mendicidade é gritante lá,
mas acho que também isto vai depender muito da pessoa. Estás a dizer que se calhar ainda não estás preparada. Eu acho que se calhar já estás, né? Já fizeste vários países e tenho a certeza que já viste muita pobreza e até algum caos onde tiveste, né? Sim, Ah, e acho que ajuda muito caso. também, acho que é o que se costuma dizer, ninguém está preparado para ir à Índia. E isto é, acho que é verdade, porque eu conheci viajantes, dois rapazes essencialmente, que já tinham viajado muito por vários países e um estava hiper chocado com a sujidade, ele não punha chinelos, que ele dizia, eu Pois, não ando de chinelos aqui. E depois outro que foi enganado imensas vezes, eu até lhe dizia, mas como é que tu foste enganado tantas vezes? Tu já estás hiper pró na estrada. É. mas acontece, não é? Olha, Uhum. estamos mesmo a acabar. Eu ficava aqui a estar toda a falar contigo, mas tens que voltar depois para outro episódio para contar mais peripécias. Olha, espero que fiques totalmente recuperada o mais rápido Sim, agora. possível. Uhum. E vou-te fazer uma pergunta que costumo fazer sempre. É para completares uma frase, que é, Ok. gostava que o mundo, Ahm, fosse mais empático, eu acho que sim. também acho que Porque às vezes era muito bom. nós às vezes até confundimos um bocado esta questão generosidade e empatia e tanto são complementares como às vezes diferem ali um bocadinho. E acho que falta um pouco de empatia no mundo no geral, até com tudo que nós temos estado a ver Sim, agora, sim, e era sim. mais fácil. E eu acho que ficou pior depois da pandemia. Acho que Sim, também sinto isso um bocadinho até nas relações mais próximas. As pessoas sim, ficaram um sim, sim. bocadinho com menos paciência, acho eu. Eu também acho que sim. Olha, muito obrigada. Adorei falar Obrigada, Sónia. contigo. Igualmente. Fico mesmo à espera que voltes. Ok? Tá bom. Vamos nos mantendo em contacto. Ok, obrigada. Onde é que as pessoas te podem encontrar? O teu Instagram? É o meu Instagram, ela.serfã de lugares, e aí Ok. tem todas as minhas Ok. viagens. Eu também vou deixar as tuas informações aqui na descrição. Ok. E quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu volto para a semana com mais um tema e mais um convidado. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Karina. Beijo, Karina, não é obrigada. Karina, é Karina. Karine, não Obrigada. faz mal. Obrigada. Tchau.